Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui, pela terceira vez nessa igreja, E pela terceira vez trazendo chuva, Dessa vez nós não trouxemos tanto frio, mas trouxemos chuva de novo, É uma alegria estar aqui, revendo alguns irmãos, conhecendo outros também, E conhecendo os nossos vizinhos lá, de Niterói, o irmão Fabiano, E a irmã Aline, Que fizeram contato conosco há pouco tempo atrás e ela falou do desejo de vir aqui e a gente se surpreendeu em encontrá-la aqui. Que bom encontrá-los aqui. É bom saber que esse esforço, esse trabalho que o pastor Glaucio citou aqui, tem sido de alguma maneira recompensada. Nosso trabalho não tem sido em vão, embora ainda muito no início, muito caminhando no princípio ainda de tudo. Somos uma convenção bastante jovem, temos 1 ano só de fundação, e a gente está ainda dando o nosso primeiro passo. E essa é a nossa primeira conferência, e nessa conferência, então, nós já nos alegramos em poder trazer a palavra do Senhor para todos os irmãos que aqui se encontram. Bom, o tema que nós estamos propondo é de volta ao fundamento, não é isso? Fundamentos da fé, uma imersão aos princípios, O tema que eu vou trabalhar hoje, ele... Talvez aqui outros irmãos vão falar numa mesma linha, numa mesma direção, vão seguir no mesmo caminho. E nós vamos falar sobre as bases de ontem para a igreja de hoje. Quando a gente fala de bases de ontem, obviamente ontem não é o dia de ontem, Mas o passado que em muito marcou para que a igreja expandisse, Então, para a gente iniciar, e nós vamos ler um texto que está em Efésios capítulo 2, Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o 2, e os versículos que nós vamos ler está lá no finalzinho do capítulo 2, que são os versículos de 19 até 22, e a nossa ênfase vai ser no versículo 20. Então, Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Bom, quando eu pensei nesse tema, nesse assunto, eu pensei naquilo que a gente normalmente planeja quando vai construir uma casa, A gente tem que planejar tudo, desde um terreno até todo o estudo do solo, plantar as bases, os alicerces e ali passar a edificar. E o texto fala sobre isso em relação às bases sobre as quais a igreja do Senhor está firmada. O texto fala assim, portanto, eu estou lendo a versão NVI, Mas se os irmãos quiserem acompanhar na versão que tiverem ou na que a igreja está acostumada a usar, não há problema. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela possa, Senhor, de fato, trabalhar em nossas vidas. Que possamos ser por elas moldados, possamos ser instruídos, ó Pai, e que, sobretudo, ó Pai, possamos, de fato, ó Pai, voltar-nos a essas bases que as Escrituras têm nos mostrado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, para nós olharmos um pouquinho dessas bases, eu proponho aqui a gente voltar um pouquinho na história, dar uma breve olhada no retrovisor da história e ver um pouco do passado. A história da igreja, como um todo, ela é uma história bastante complexa, marcada por muitos desafios, marcada por uma série de perseguições, uma série de lutas e embates que nossos irmãos do passado atravessaram para que o Evangelho chegasse até nós. Muitos deles tentaram ainda e morreram labutando para trazer bases doutrinárias que hoje nós vemos como já consolidadas, outros lutaram, foram por outros caminhos, mas o fato é que tentaram de alguma maneira estabelecer alguns princípios para nós. E essas fundações não apenas moldaram a identidade e a missão da igreja desde o seu início, como também oferecem até mesmo para nós hoje lições que são valiosas para que nós possamos permanecer vencendo os desafios do nosso tempo.
A igreja contemporânea vive uma série de desafios que muitas vezes a gente chega a se perguntar: será que isso de fato é a igreja de Cristo? Será que de fato é essa igreja que Jesus deixou, que os apóstolos fundaram? Então, nessa reflexão aqui, a gente vai explorar um pouco desses fundamentos, né, com base um pouco lá nas tradições e também, né, com base naquilo que deveria ser ainda o suporte, e eu digo que deveriam porque nem todos têm seguido, né, essas bases, né, da qual a igreja foi fundada. Então, gostaria de fazer uma breve olhada sobre aqui 4 aspectos. O primeiro aspecto é a igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja onde fé e comunhão eram algo que andavam juntos, andavam no mesmo, vamos dizer, lado a lado. A igreja descrita em Atos, por exemplo, que é uma igreja que a gente vê lá com uma certa beleza, embora singela, simples, crescente. Aquela igreja, por exemplo, é uma igreja que nós gostaríamos muito de ter nos dias de hoje. Entretanto, não temos tido, de fato, igrejas que professem a mesma fé. Mas é frequentemente vista como um modelo de fé e de comunhão que muitos, né, de nós gostariam de ter. Os primeiros cristãos, eles se dedicavam, sobretudo, ao ensino dos apóstolos. E o que é o ensino? As bases. São literalmente a plataforma onde está sendo construído agora todo um edifício. Então, essa devoção que esses irmãos tinham de uma vida centrada nos ensinos dos apóstolos e, obviamente, de Cristo, e, sobretudo, também vivendo nessa comunhão, era então aquilo que fazia com que aquela igreja se firmasse sobre aqueles pilares. Para a igreja de hoje, esses elementos continuam sendo importantes. O fato e a pergunta que nos urge é: temos dado a mesma importância que a igreja primitiva deu ao ensino dos apóstolos e ao ensino de Cristo? O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, ainda olhando para o retrovisor da história, os vários concílios ecumênicos que nós tivemos. Aqueles concílios, eles tiveram, por natureza, mesmo que controversos em muitos momentos, eles tiveram a intenção de trazer doutrina e unidade. Embora alguns falharam em muitas coisas, mas a gente vê que esses concílios foram para trazer uma espécie de unidade para a igreja daquele período, doutrina, ensinamento, ainda preservando aquilo que os apóstolos vivenciaram e, em muitos aspectos, ainda formulando aquilo que para nós são as bases doutrinárias que hoje nós conhecemos, e conhecemos até, de certa forma, mais profundamente do que eles estabeleceram. Então, naqueles concílios, por exemplo, a gente lembra sempre do concílio de Niceia, né, do 325, o concílio de Calcedônia, também no ano 451, eles são de importância fundamental para que as doutrinas fundamentais da igreja pudessem ter sido ali criadas ou formuladas e até mesmo vistas como bases para que a doutrina cristã se fundamentasse. Indo mais à frente, já mais perto de nós, temos os renovadores, os reformadores, desculpa, com suas teorias, seus estudos, que viraram doutrinas para nós, com a intenção de redescobrir a graça e trazer um novo fôlego para a igreja que já estava descambando, já tinha se desviado há muito, desde o quarto século até o século XVI, já havia se desviado em muito daquilo que era a sua premissa, que era a palavra de Deus. Ela estava envolta numa série de coisas, inclusive até na política, mas não estava com o mesmo envolvimento com a palavra de Deus. E nesse contexto, os reformadores são levantados e, a partir de nomes como Lutero, Calvino e outros mais, a gente tem agora um resgate da sã doutrina, temos agora uma volta às Escrituras, e por essas Escrituras nós continuamos lutando. E hoje é até estranho quando você vê alguém falar que é reformado. Falar que é reformado hoje parece uma aberração, como se a reforma fosse algo novo. Não é algo novo, é algo que se estabeleceu há mais de 500 anos, e alguém ainda acha que a gente está inventando moda quando a gente está voltando às Escrituras. Por quê? Porque já é mais comum se desviar das Escrituras do que voltar a ela. E o quarto ponto aqui, para a gente iniciar nossa reflexão dentro do texto,
As missões modernas, a partir do século XVIII, XIX, vão trazer para nós a expansão global, vão fazer com que a igreja se expanda e atinja os continentes que nós hoje conhecemos, né, fora já do mundo antigo, que era só a Europa, a Ásia e a África. Agora nós temos as Américas, temos a Oceania, né, e outras regiões longínquas, onde o Evangelho chegou por conta dessa expansão global, por conta do trabalho de missionários. Então, nesse sentido, né, a grande comissão de Jesus, ela continua, ela tem dado sequência, tem avançado. Só que, lamentavelmente, nos tempos de hoje, a gente tem deparado com um pouco de descaso para com essa comissão, um pouco de descaso para com as bases, né, que os apóstolos lançaram, Cristo lançou, e temos vivido tempos difíceis. Então, nesse sentido aqui, a gente vai orientar um pouco a nossa reflexão dessa noite. As bases da igreja do passado fornecem para nós hoje, tá, uma fundação sólida. É sobre essa fundação sólida que a igreja de Cristo deve ser edificada. É por conta disso, e é por causa de estudos de outros do passado, a aplicação de outros, sangue derramado, que nós temos a palavra de Deus nas mãos, e hoje nós pouco valorizamos a palavra. Hoje nós pouco, né, de fato, até utilizamos a palavra. Então, quando olhamos para o legado que os nossos irmãos deixaram, em certo aspecto nos causa um pouco de vergonha. Porque quanto temos sido distantes, né? Temos estado distantes daquilo que eles colocaram. Então, quando nós agora honramos o legado dos nossos irmãos do passado, o legado dos apóstolos, nós agora vamos buscar, é óbvio que sob a direção do Espírito Santo, conduzir nossas igrejas, conduzir nosso povo, conduzir nossas vidas pessoais de acordo com aquilo que são as bases da palavra de Deus. Bom, depois dessa reflexão, eu quero então agora entrar aqui no nosso texto. Olhando para esse texto como um todo, eu falei que a gente vai se deter no versículo 20, mas olhando ele como um todo, um texto que foi escrito muito provavelmente, né, entre o ano 60 e 62, quando Paulo estava preso em Roma, e é uma carta então dirigida aos cristãos de Éfeso, embora seja também uma carta conhecida como geral, né, porque ela também atinge, né, o teor doutrinário atinge outras igrejas também, mas o fato é que o tema central da carta aos Efésios é a unidade e a reconciliação em Cristo, tanto entre Deus e a humanidade, quanto entre judeus e gentios. Esse basicamente é o que a carta trata. Quando nós olhamos no capítulo 2, versículos de 1 a 10, ele vai aqui estar falando um pouco sobre a nossa vida em Cristo, a nova vida em Cristo, vai falar sobre o processo de regeneração, como é que nós somos salvos. Dos versículos de 11 a 18, vai falar da reconciliação entre judeus e gentios, que também é obra que Deus faz, quando Ele separa e quebra ali, tira o muro que separava. E os versículos de 19 a 22 vai falar sobre a nova identidade do crente em Cristo. E aí, nesses versículos, tem aqui um destaque para a cidadania, né, que agora nós passamos a ter uma cidadania, né, praticamente não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família de Deus. Nós agora passamos a ser membros da família de Deus. E isso para nós é algo prazeroso, maravilhoso. Mas ele fecha aqui também falando sobre nós sermos casa espiritual ou edifício espiritual. Então é a partir desses pontos que nós vamos olhar. A igreja então aqui, ela é comparada à igreja de Cristo, na visão do que o autor escreve para nós, ela é comparada a um edifício. Nesse caso aqui é edifício, em outros textos aparece como lavoura, aparece também como corpo de Cristo. Aqui a igreja é comparada a um edifício que é construído sobre um fundamento dos apóstolos e profetas. Só que esse fundamento dos apóstolos e profetas, eles têm Cristo como sendo a pedra fundamental, a pedra angular. E esse edifício está sendo ajustado. Eu gosto de pensar naquilo que Deus está fazendo no mundo. Ele está ajustando, Ele está agora fazendo com que as peças vão se encaixando e comece agora a crescer esse edifício, comece a ganhar forma de tornar um templo santo no Senhor, que é uma habitação do Espírito Santo. Bom,
Então aqui nós somos convidados nesses versículos, e nós vamos pontear isso já já, somos convidados a contemplar a nossa própria inclusão na família de Deus. Antes nós não éramos, hoje estamos incluídos na família de Deus. Somos também instados a olhar também aqui a nossa nova identidade como parte desse edifício espiritual. Antes nós estávamos distantes do Senhor e agora fomos reconciliados, logo ganhamos uma nova identidade. E também é um chamado à unidade, à edificação mútua, ao reconhecimento de Cristo como fundamento e a pedra angular de nossas vidas e de nossa comunidade de fé, nossas igrejas. Bom, então vamos caminhar um pouquinho, já a partir desse versículo que nós lemos aqui.